Chega nessa época e o agricultor já está de orelha em pé. A dúvida é, o que cultivar durante o inverno? O trigo é a cultura mais tradicional, mas já há algumas safras o caso de amor entre produtor e o cereal anda meio desgastado. Se não era a geada que aparecia para atrapalhar, era o mercado que ignorava a produção brasileira. Desde 1986, o Brasil deixou de ser autossuficiente em trigo, época em que produzia 6 milhões de toneladas. Hoje, produzindo pouco mais de 4 milhões, 60% do grão consumido no país vem do exterior, a maior parte da Argentina e do Paraguai. Mas este ano o cenário mudou. O grão passou a ser valorizado, assim como a soja e o milho. E as cooperativas estão investindo em moinhos para proteger o grão nacional. Será que diante destas mudanças, o produtor voltou a sentir aquela vontade de ver nos campos a lavoura que balança ao sabor do vento? É o que você vai ver no Tarobá Rural de hoje, que traz também insegurança no campo. Comunidade Rural de Cascavel recorre a estratégias comuns na cidade como um escudo contra a violência. Reserva legal. Na semana em que se comemorou o Dia da Floresta, vamos saber como andam as fiscalizações e exigências ambientais para sítios e fazendas. Saudável para o corpo e para as finanças, família de agricultores do sudoeste do estado descobriu uma boa fonte de renda ao produzir óleo de girassol. E você vai ver um ex-motorista que trocou a estrada pelo campo e investiu no cultivo curioso de buchas vegetais. Domingo, 24 de março de 2013, o Tarobá Rural está no ar. Bom dia! O período recomendado para o plantio do trigo no Paraná começou no dia 10 de março. Mas é em abril e maio que os produtores botam as plantadeiras para funcionar. Antes de começar o serviço, vem sempre aquela dúvida: plantar ou não plantar a matéria-prima do pãozinho nosso de cada dia? Agricultor tradicional, seu Nico nunca deixou de plantar trigo, mesmo nos momentos em que o mercado e o clima pareciam jogar contra. Todo ano a gente planta, um pouco pensa em desistir, mas no fim tem alguma coisa a gente tem que plantar, né? Não dá para deixar a terra descoberta. Não. Então um pouco a gente planta de trigo, um pouco de aveia, né, para cobrir a terra, né? Mas este ano o cultivo do cereal ganhou um incentivo. Os preços subiram de uma média de R$ 23,00 nesta mesma época de 2012 para R$ 39,00. É mais que o preço mínimo, que hoje está fixado em R$ 30,06. Estimulado pelos preços em alta, o produtor vai aumentar a área de trigo este ano. Até o talhão onde hoje está o feijão deve receber sementes de trigo depois da colheita. Será a terceira safra este ano desta mesma terra. Se os planos do seu Nico derem certo, serão 100 hectares de trigo este ano, contra 60 no ano passado. O preço melhorou um pouco, né? A gente plantou um pouco de feijão, então eu acredito que se o feijão sair no cedo, a gente vai plantar um pouco de trigo e depois do feijão, né? E ele não é exceção. No oeste do estado, a área plantada com trigo deve aumentar em 45%, de acordo com o último levantamento feito pela Secretaria da Agricultura. O plantio começa em abril, mas a previsão inicial é de que a área suba de 55 mil para 80 mil hectares em 2013. A produção também deve crescer de 148 mil para 230 mil toneladas. Os números mostram que os agricultores começam a retomar a área perdida em 2012. Isso se o tempo colaborar, já que se trata de uma cultura sensível. Em nossa região, na verdade, nós temos problemas climáticos, na verdade. Nós temos mês de junho e julho, onde o trigo plantado no mês de abril, nessa fase, enquanto ser uma fase de floração até frutificação. Esses meses de junho e julho, é comum em nossa região a formação de geadas, onde que pode comprometer esse produto que está nessa fase. E temos também problema de excesso de chuva na época da colheita. Então, no mês de setembro, nessa fase de maturação, é comum o excesso de chuva. E o trigo é uma cultura sensível, onde que pode comprometer a qualidade. Depois de passar pelo fator clima, a hora da comercialização também costuma ser um sufoco para os agricultores. Em épocas de colheita, é comum o grão ficar fora de mercado, principalmente porque os moinhos são abastecidos com trigo importado do Paraguai e da Argentina.
Para escapar da concorrência estrangeira, a cooperativa de Cascavel, por exemplo, construiu a própria indústria, que começou a funcionar este ano. O moinho está operando com 70% da capacidade, que é de processar 480 toneladas por dia. Por enquanto, a matéria-prima é o trigo que estava em estoque, mas para a safra nova, os produtores da região passam a ter a venda garantida de pelo menos 120 mil toneladas. Então, esse ano de 2013, nós queremos operar a sua capacidade máxima. E vocês chegaram a fazer uma campanha para estimular os produtores a voltarem a plantar trigo, porque muitos já tinham desistido. Copavel esse ano quer ampliar a produção de trigo em 70%. Esse número é bastante audacioso, mas é compatível com o número de produtores, com terrenos disponíveis para a safra de inverno, que é o trigo. É também compatível com a sistema de armazenagem da Copavel, compatível também com o sistema de prestação de serviço técnico da Copavel. Então, estamos muito audaciosos esse ano e queremos crescer em 70% a produção de trigo aqui na região da Copavel. Veja agora as cotações agrícolas. Em Cascavel, a soja foi cotada em média por R$ 53,00 a saca de 60 quilos, alta de 50 centavos em relação à semana passada. O mesmo vale para Londrina. No Porto de Paranaguá, R$ 61,00. Já o milho fechou a semana valendo R$ 21,50 a saca em Cascavel e em Londrina, com queda de 50 centavos nas duas cidades. No Porto de Paranaguá, o preço se manteve estável, fechou a semana valendo R$ 30,00. A saca do trigo apresentou variação positiva de 50 centavos em Cascavel, fechou valendo R$ 39,00, mesmo valor de Londrina. Veja agora outros assuntos que foram importantes para o campo esta semana. O governador Beto Richa anunciou esta semana a contratação de novos funcionários para a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e Emater. Estes técnicos vão auxiliar o pequeno produtor que tem interesse em investir na piscicultura, setor que deve crescer no estado. Os detalhes com Gabriela Hurtado. É isso mesmo, depois dessa defasagem histórica, o governo do estado acaba de lançar a contratação de 1.545 profissionais para fazer a extensão rural e também o acompanhamento da Agência de Defesa Agropecuária e também nos escritórios da Emater. E a gente tem mais uma notícia boa ainda na área de agricultura. Nós falamos agora com o Brito, que é superintendente federal do Ministério da Pesca e Agricultura. Nós temos um incentivo e um programa para aumentar também a questão da pesca no estado. Quais são os números e a previsão, Brito? Bom, a previsão é de aumentar de 45 mil toneladas ano para 200 mil toneladas já esse ano que vem. Por quê? Porque nós vamos estar com o plano safra já em pleno vigor, que tem 4 bilhões e 100 milhões para a cadeia pesqueira. Ou seja, é recurso que está chegando para o estado e os agricultores, aqueles que às vezes querem entrar no negócio, também podem buscar, então, a superintendência aqui? Sem dúvida. A parceria é com o BNDES, com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então está à disposição, desde que cumpra os aquicultores, a cadeia pesqueira do Paraná cumpra alguns requisitos necessários, que o banco pode dar e é de grande facilidade. Ou seja, a criação de tanques, é possível começar do zero, aquele que ainda não está neste ramo? É possível, porque o tanque escavado e o tanque rede é uma tecnologia nova, criada pelo próprio Paraná. Ou seja, o recurso está chegando, né? É só buscar a superintendência? Qual o caminho? Olha, o caminho é o caminho mais curto. É só fazer o planejamento, nós vamos dar a anuência e o Banco do Brasil e o BNDES e a Caixa Econômica Federal certamente emprestará o dinheiro. Ok, muito obrigada pelas informações e agora com a chegada de pelo menos 2 técnicos também na Emater para cada escritório regional nos 399 municípios podem ajudar nesse processo. Ou seja, essa extensão rural chegará também àqueles pequenos produtores que querem incrementar a produção na pequena propriedade. De Curitiba, Gabriela Hurtado para o Tarobá Rural. A Estrada do Colono volta a ser alvo de discussão. É que ainda no ano passado, deputados federais começaram a elaborar um projeto que cria por lei o caminho em meio ao Parque Nacional, entre Serranópolis do Iguaçu e Capanema. O texto deveria ter sido votado esta semana na Câmara dos Deputados em Brasília, mas pela segunda vez o processo foi adiado. A estrada é uma reivindicação antiga dos moradores da região.
As capivaras do Lago Municipal de Cascavel ainda estão sem destino. Elas seriam enviadas para uma reserva indígena em Guarapuava, mas houve uma troca de caciques e a situação voltou a estaca zero. O problema é a superpopulação, que já degrada a flora do ambiente. Depois do intervalo, o Tarobá Rural abre espaço para falar de segurança. Em Cascavel, um grupo de agricultores recorreu a uma estratégia comum na cidade para tentar se ver livre dos ladrões. É para já.